Olá! Olá vocês aí! E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem. Dei uma sumidinha, sumi, porque fiquei doente, fiquei sem voz, depois cansada em decorrência do trabalho, mas retomei os vídeos aqui no canal. Eu sou a professora Paula Devaniri, sou assistente social, com ampla expertise profissional em diversas áreas. E aqui é o canal Serviço Social Facilitado. Decidi, criar esse canal justamente para sanar as dúvidas de quem está iniciando, de quem tem dúvidas em referência às áreas de atuação. Eu recebo diversas perguntas, perguntas bem interessantes, tanto aqui no YouTube quanto nos grupos que eu faço parte. Então estou de volta, a temática do vídeo de hoje é bem interessante. Já convido vocês a se chegarem aqui comigo, a se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixar o like que faz toda a diferença, fortalece e faz com que o canal cresça e chegue para mais pessoas. Você compartilhe esse vídeo para suas colegas, para seus colegas, que é super importante. Então, a temática de hoje é uma pauta assim bem interessante, que muita gente tem dúvida. Por mais que seja uma coisa simples, uma temática que o povo diz, pô, é tão simples, eu consigo fazer, eu consigo dar cadência tranquilamente, mas não é bem assim. Eu vou retratar do jeito que eu faço, as situações inopinadas que acontecem, como é que eu consigo agir e conduzir referente quando acontece qualquer situação que está fora do planejado. Então, cola aqui comigo que já eu vou dizer qual é a temática do vídeo de hoje. Pois então vamos lá, já deixei minha pautinha aqui prontinha para não deixar nada de fora. Eu escolhi a temática, em referência às inquietações que eu recebo nos grupos aonde eu faço parte. Hoje, atualmente, eu venho trabalhando, intervindo em um projeto, em um programa socioambiental, que é o programa Mais Água para Todos. Eu já atuei nesse programa e agora eu estou de volta. Então, eu atuo na área socioambiental, Muita gente chama de serviço social e meio ambiente, isso é pauta para um outro vídeo, mas eu atuo na área socioambiental. E uma das ações, que faz parte do meu trabalho enquanto assistente social é a reunião comunitária. Então, não só da área socioambiental, nós fazemos várias reuniões comunitárias, também em decorrência de outras áreas de atuação. Eu já fui técnica de CRAS e coordenadora de CRAS, e eu também fazia bastante reunião comunitária. Mas é um contexto, uma conotação diferente, porque são intervenções, são sistemáticas diferentes. Então, eu vou puxar o gancho para a área socioambiental, mas as pontuações, o passo a passo que eu sigo, que eu adotei e dá super certo e vou compartilhar com vocês, se aplica a qualquer área. E principalmente que a vertente, da área socioambiental, tem muitos colegas que estão se inserindo nesse campo, muitos colegas que desconhecem, então é bom que o vídeo fica elucidativo. Então, eu pontuei aqui, como fazer uma reunião comunitária de excelência? Você, assistente social, sabe conduzir uma reunião comunitária? Está preparada para saber intervir em situações inopinadas, caso surjam? No vídeo de hoje nós vamos descobrir. Então, eu gostaria de retratar, que importa mencionar que a reunião comunitária é um instrumento coletivo de reflexão sobre as necessidades, preocupações e interesses comunitários, assim como da organização e ação.
Então, na minha vertente, né, a reunião comunitária tem como objetivo de apresentar o programa ou projeto às comunidades beneficiárias, lideranças locais, sociedade civil, organizações não governamentais, governamentais, além de conduzir a população a refletir e a compreender a importância, no meu caso, do saneamento ambiental e da organização local dentro de um processo educativo participativo dos moradores, que são os beneficiários, visando a melhoria das condições de higiene domiciliar, cuidados com o acondicionamento da água, da saúde coletiva, do meio ambiente como um todo. Então, no Água para Todos, eu trabalho diretamente, né, fazendo um trabalho socioeducativo com as comunidades, apresentando o programa, tirando as dúvidas da comunidade. São várias linhas de ações que fazem parte do trabalho da assistente social, e a principal, né, a que tem a maior visibilidade é a reunião comunitária. E, né, quando a gente parte para realizar a reunião comunitária, eu adoto tudo que eu vou falar aqui para vocês, na maior sinceridade. E funciona super bem. Principalmente agora, né, nessa conjuntura que nós precisamos de ter quórum para a reunião acontecer, ou seja, 50% mais um. Antes, quando eu trabalhei em 2022 e 2023, não precisava, né? Com a quantidade que tivesse, né, eu poderia fazer a reunião. Hoje eu não posso. Por que foi adotada essa postura do órgão aonde eu estou prestando o serviço? Face ao exposto dos acontecimentos, né, posteriores à saída do assistente social da comunidade. Então, além de fazer a reunião comunitária, eu também faço a ata retratando tudo que foi passado naquela reunião comunitária, os questionamentos, os posicionamentos das lideranças comunitárias, da própria população participante, que isso é um respaldo que você vai ter a mais. Se caso no futuro surja qualquer ação do Ministério Público, uma auditoria e assim por diante. Então, é importante a gente conduzir a reunião comunitária, saber fazer a ata, uma ata robusta, né? Eu estou até me antecipando aqui na pauta, uma ata robusta, e ler a ata para os participantes, e uma vez que a ata aprovada, tudo certinho, né, as pessoas vão assinar. Então vamos lá, o que foi que eu pontuei aqui? Enquanto instrumento técnico, supõe algumas condições. Aí a primeira que eu coloquei, que tem objetivos claros. Tais palavras querem refletir-se, sobretudo a população envolvida no processo. Não adianta ser objetivo e claro para o profissional se for inacessível à população, ou seja, que não vai contemplar o público participante. Não adianta ser claro e objetivo para mim, que sou técnica, que sou profissional, que já faço isso constantemente, se eu não vou conseguir passar as informações para o meu público. Então, muito cuidado com as palavras, com os termos utilizados. Eu posso até utilizar uma palavra, mas eu vou explicar, porque o pessoal, né, eu trabalho 100% com comunidades rurais, né, de cidades dos interiores do estado daqui da Bahia. Eu sou de Salvador. Então, é um público completamente diferente do público que eu estava trabalhando de novembro até junho desse ano, que era o meu público também na área socioambiental aqui de Salvador. Então, são públicos distintos. Então, quando eu vou falar, né, com esse público, eu já utilizo uma linguagem mais coloquial, mais tranquila. Eu não vou usar gírias, muito menos palavrão, né? Mas eu tenho que utilizar palavras simples, tranquilas,
que a minha população, que o meu público vai me compreender. Então, um exemplo aqui para vocês, né? O pessoal utiliza muito esse termo, água doce, né? Aí eu digo, a gente não trabalha com essa terminologia de água doce, porque é muito subjetivo, né? Água doce para mim é uma coisa, para você é outra, para você é outra e assim por diante. O povo vai saber o que é subjetivo? Não. Então eu vou explicar. Olha, subjetivo é quando é uma coisa muito ampla, que tem conotações diferentes, tem um entendimento para mim, um para você, outro e assim por diante. A gente trabalha com o termo de quê? De água tratada, de água potável, mas água doce. Água doce para mim eu posso pegar um copo com água, colocar 2 colheres de açúcar, mexer e beber. Isso é água doce. Mas para você, meu irmão que está aqui do meu lado, água doce já é outra coisa. Então, conseguiram compreender? Sempre que for utilizar qualquer termo, qualquer palavra, né, que você vê pela expressão facial das pessoas, que não conseguiu compreender o que você passou. Então, você deve o quê? Explicar. Isso é primordial com que todos os participantes que estão ali na reunião comunitária, que ao final eles consigam compreender a mensagem que você quis passar. Então, outro ponto também que eu botei, que se adote a agenda sugestiva. Adotar a agenda sugestiva exige um pensar objetivo e sistemático sobre os passos necessários ao desenvolvimento da reunião. Então, eu botei um exemplo aqui, ó, melhor horário para o acontecimento da reunião, as formas de mobilização, os canais de comunicação disponíveis e assim por diante. Tem comunidade que tem, né, sistema, quando é uma comunidade muito grande, tem sistema de carro de som, tem rádio comunitária. A gente tem que utilizar as tecnologias ao nosso favor. As comunidades têm grupo de WhatsApp, se tem associação comunitária ou associação de trabalhadores, ou seja, qualquer outro tipo de associação, tem um grupo do WhatsApp também. Então, a gente tem que utilizar esses mecanismos ao nosso favor, né? Então, quando eu vou fazer a mobilização, dependendo do tamanho da comunidade, eu consigo mobilizar rapidamente, porque são poucas casas, né? Eu vou entregando o convite de casa em casa e reforçando a participação da comunidade para o acontecimento da reunião. Mas se for uma comunidade muito grande, né? Como eu fiz uma com quase 200 casas, eu vou passar, né? Vou perder parte dos meus dias de campo só entregando o convite. Então, eu entrego em algumas casas, organizo com a comunidade, né, para divulgar nos grupos de WhatsApp. Se não tem grupo de WhatsApp, mande diretamente para a pessoa, tira a foto e coloca no status, né, das lideranças comunitárias, que isso facilita muito. E sempre, quando eu vou agendar as reuniões comunitárias, né, porque todas as localidades realizadas eu tenho que fazer a reunião. Então, eu sempre vejo o quê? O melhor dia, o melhor horário, o local, se tem energia elétrica no local, né? Eu já fiz reunião comunitária no prédio da associação que não tinha energia elétrica. Então, eu teria que fazer no horário que eu ainda conseguisse aproveitar a luz natural. Então, eu marquei entre X horas até tal horas, né? Para não acontecer o quê? Do dia se findar, ficar escuro e eu não conseguir nem realizar ou concluir a reunião comunitária. Então, esses detalhes, né? Você tem que levar em consideração também. E que seja oportuna realizar a reunião, não deve depender simplesmente do querer profissional. É importante que se discuta sobre a oportunidade ou não dela com as partes envolvidas. No meu caso, não existe essa possibilidade, é obrigatório acontecer a reunião. Por vezes, um acontecimento na área torna a reunião inoportuna. Ou também o horário programado, a data, o espaço, entre outras situações. Tem-se ainda a considerar que alguns objetivos requerem certos processos anteriores de relacionamento profissional na área,
sobre pena da reunião reduzir-se a um meramente ato formal, ou seja, tem que acontecer e pronto, acabou. Mas o que é que eu retrato aqui para vocês? No mês de julho, eu estava realizando o trabalho nas comunidades beneficiadas pelo Água para Todos, no município de Botirama, aqui no estado da Bahia. Então, eu peguei, 3 comunidades, que na verdade uma comunidade, eram 8 comunidades dentro de uma só, uma pequenininha com 40 casas e uma outra de médio que eram quase 75 casas, mas eram 2 comunidades em uma só. Quando é uma comunidade só, o sistema é um sistema simplificado de abastecimento de água. 2 ou mais é um sistema integrado de abastecimento de água. Então, o que foi que eu fiz? Eu sempre começo da comunidade maior, porque vai me demandar mais tempo, e depois eu parto para menor, próximas, e a última que fica é a mais distante, porque eu pego um pacotão, faço logo, e deixo a mais distante para o final, e dá super certo. Só que nisso eu já me antecipo. Eu já entro em contato com a liderança comunitária, no caso dessa última, já entrei, me apresentei, conversei com eles, expliquei, o que é que eu iria fazer, as fases do processo do trabalho social e tudo mais. Só que nesse decorrer do nosso diálogo, ele em momento falou, em momento nenhum ele disse que poderia marcar reunião sábado ou domingo, que o pessoal vai, geralmente no final da tarde, porque é uma comunidade, de pescadores, que a cidade é banhada pelo Rio São Francisco. Só que quando eu fui para a comunidade para fazer o convite, marcar a reunião, ele disse: "Ô Paulo, eu esqueci de lhe dizer, mas vai ter festa da Igreja Católica, é o sagrado e o profano, como a gente diz aqui em Salvador, no sábado e no domingo. Mas dá para você fazer sua reunião tranquilamente." Eu disse: "Não dá, não dá não. Se tem algum evento, e são eventos que não é rotineiro de acontecer, são eventos pontuais, que a comunidade fica eufórica, mobilizada, tem a parte, das beatas que vão organizar a igreja junto com o padre, tem a parte do profano que é som de paredão, vai ter banda, vai isso, aquilo outro, tem bebida e cachaçarada no meio, não dá certo." Ele temando comigo que iria dar certo sim. Eu disse: "Não dá, eu já faço esse trabalho há muitos anos, tenho ampla expertise e não dá, eu prefiro não fazer. Eu vou aguardar e me justifico que eu vou precisar de 2 dias a mais de campo e fique tranquilo que dá super certo." Aí ele ficou assim meio temeroso e eu não fiz. Seria para o sábado ou para o domingo e terminou não fazendo. Eu só fui fazer a reunião comunitária na segunda-feira, no final do dia, 5 horas da tarde, que eu tinha marcado. Então, eu sempre chego cedo, chego com 1 hora mais cedo, que eu ainda vou montar o equipamento e tudo mais. E quando eu cheguei, eu tinha alinhado a reunião para acontecer dentro da Igreja Católica. E quando eu cheguei, a representante da igreja disse que o padre não tinha autorizado, porque todas as vezes que tem alguma reunião dentro da igreja que dá confusão, que o povo não respeita e é a maior patifaria. Eu disse: "Tudo bem, não tem problema nenhum, eu posso fazer aqui embaixo desse pé de árvore do lado da igreja, só que eu vou precisar emprestado de bancos para o pessoal sentar e de uma extensão, porque eu preciso ligar o equipamento." Aí o rapaz também estava acompanhando: "Não, a gente consegue aí pedir ajuda, o pessoal foi carregando o banco." Eu também carreguei, porque eu me envolvo por completo no trabalho, e consegui a extensão para poder ligar a impressora, ligar os outros equipamentos, e comecei a fazer a reunião. E no decorrer da reunião, surgiram 2 pessoas, que estavam alcoolizadas ainda, os famosos cachaceiros, como a gente aqui chama, e a própria comunidade chama eles assim, e criaram um maior tumulto, assim, falando coisas que não tinham nada a ver. E o negócio foi escalonando, que chegou, a um determinado ponto que eu precisei ter uma postura mais firme, mais, eu não digo nem grosseira, que eu não sou desse tipo de profissional, mas uma postura mais
precisa, né, para poder conseguir concluir a reunião e contornar a situação. Mas continuando que ainda tem mais coisa aí desse caso, né? O objetivo da reunião não deve reduzir-se à realização de uma simples tarefa, mas deve ser, sobretudo, um exercício ampliado de participação popular, no sentido de utilizar mecanismos para reflexão e ação dos participantes. Então, continuando dessa mesma comunidade, né, a maioria do público sempre é prioritariamente feminino. São poucos homens que participam. E nessa em questão, alguns homens, né, estavam questionando o projeto que a engenheira tinha feito. Ainda tem a questão sexista, né, pelo fato da assistente social ser mulher, da engenheira que fez o projeto ser mulher e assim por diante. Então estavam questionando, né, a veracidade da execução do projeto e o funcionamento do projeto. Estavam dizendo que ela teve lá, que não consultou ninguém da comunidade, que o projeto não ia dar certo, né, que não ia ter vazão e assim por diante. Eu disse, olha, né, eu sou assistente social, eu tenho propriedade para falar do projeto, do contexto social. Mas da parte de engenharia, né, do conhecimento leigo que eu tenho, porque eu não sou engenheira, você tem que deixar bem claro, eu garanto que o projeto não iria ser aprovado, sendo que ele passa por uma cadeia de comando, né, digamos assim, porque ela fez o projeto, o engenheiro, que é o chefe dela, aprova o projeto, depois esse projeto vai para o departamento de obras, que é aprovado também para depois ser implantado. Então, pensem vocês o sequencial que o projeto passou, para vocês estarem, né, duvidando do conhecimento, do saber técnico do engenheiro, né, da engenheira no caso, que estudou para tal e tem propriedade para fazer o projeto aqui e o projeto vai dar certo sim. Agora, se vocês não querem, eu abro a votação, vocês levantam a mão, eu vou quantificar e eu faço um outro tipo de relatório dizendo que a comunidade não quer receber o projeto e o projeto aqui vai ser cancelado e vocês ficam com o sistema que vocês já têm, né, que vocês reclamam, que não conseguem atender todo mundo e paciência, aqui é democrático. Aí a pessoa, não, Paula, é porque esse pai só gosta de tumultuar, por isso que o padre não autorizou a fazer na igreja, porque o pessoal tumultua, ao invés de vir participar, ler, ouvir, fica falando um monte de besteira, fica falando um monte de coisa que não deve, isso as próprias pessoas lá na reunião falando, né? E eu sei que, né, os ânimos foram se acalmando, né, dos cachaceiros saiu, só ficou um atazanando ainda até o final, e eu consegui concluir a reunião, né, registrei tudo, registrei em ata, né, os questionamentos que foram, né, levantados durante o transcorrer da reunião, porque se no futuro tiver, né, qualquer situação, tá tudo registrado e a comunidade assinou. Então, por fim, o que é que eu adoto, né, para não esquecer, né, que eu acho primordial? Faça um checklist para não esquecer nada. Faça o seu roteiro. Aqui, como eu faço meu roteirinho, né, para gravar os vídeos aqui para vocês, eu faço o meu roteiro também da minha reunião comunitária, justamente para não esquecer nada. Apesar de ser a mesma sistemática, né, do trabalho social com as comunidades rurais, mas cada comunidade tem a sua particularidade, a sua singularidade, as características que são únicas daquela comunidade. Então, é importante você incluir o que você identificou, o que você coletou de informações nesse roteiro para você trabalhar na sua reunião comunitária também. Um outro ponto é faça a apresentação da sua persona. Quem é você? Quem é você? Se apresente. Eu já participei de reuniões comunitárias, né? No caso, como auxiliar técnico, num outro projeto que eu estava, que a assistente social não se apresentou.
Algumas pessoas, alguns participantes conheciam ela e outros não. Jamais, nunca, nunca na vida de vocês, profissionalmente, faça qualquer tipo de ação sem se apresentar. E se apresente com que a pessoa consiga entender quem é você, saber quem é você, qual é o seu papel ali naquele contexto. Faça uma introdução. Esse é o ato de chamar a atenção do público para a importância da temática a ser desenvolvida. Que é outra questão também. Nessa mesma reunião que eu estava, de auxiliar técnico dessa colega, ela, seria uma reunião para a escolha das unidades habitacionais e ela já foi direto ao assunto. Olha, estamos aqui para vocês escolherem as unidades habitacionais. O povo nem sabe o que é unidade habitacional. E não sei o que, tererê, tarará, tarará. Ela não fez uma introdução. Eu gosto de fazer. Eu, no lugar dela, já faria diferente. Já mandaria todo mundo fechar o seu olhinho, respirar fundo e mentalizar sua nova casa, sua nova morada, sua nova unidade habitacional. No Água para Todos eu faço como? Sempre faço o quê? Pergunto pro pessoal o que é água para eles, o que é água na vida deles, se a água que eles dispõem se atende às necessidades dele, por que eu estou ali e assim por diante. Isso é uma forma de você trazer o público para si, se aproximar do seu público, quebrar o gelo, que você tá ali, você conhece as lideranças comunitárias, mas você só vai conhecer a comunidade, no dia da reunião e posteriormente quando eu vou fazer as visitas domiciliares. Então, essa introdução é importante também, é primordial. E chama atenção para a utilização de palavras simples, fazer comparações, citar exemplos e utilizar os recursos visuais se possíveis. Tem colega que prefere, fazer apresentaçãozinha no data show, e leva equipamento e tudo mais. Eu não gosto, eu gosto do olho no olho, de conversar, de ouvir, de esclarecer, de fazer a apresentação ilustrativa na minha fala. Eu sempre trago exemplos da minha realidade, que é diferente da realidade deles. Tudo isso eu vou, falando, vou intercalando, vou casando uma situação com a outra e o pessoal gosta bastante, porque ao final não tem nada melhor, não tem preço que pague quando você recebe um feedback, um retorno, positivo da sua população. E continuando, estimule o público, faça com que os participantes sejam ativos durante a reunião comunitária. Cutuque o seu público, Eu faço sempre isso. Sempre quando eu faço a pergunta, eu sempre brinco. Quando eu fizer uma pergunta para vocês, eu quero a resposta num coro bem forte. Aí quando eu faço uma pergunta que o pessoal fica calado, eu disse, me chateei, vou pegar minha bolsa e vou me embora. Isso também quebra o gelo, Faz com que a pessoa fale. Muitas das vezes a pessoa não sente confiança, não se sente confortável, por mais que conheça as pessoas que estão participando, os seus vizinhos, mas não se sente confortável em falar em público. Eu digo, olha, não quer falar aqui, pode me chamar no cantinho ao final, pode conversar comigo, tirar sua dúvida. Se não quiser fazer isso, aguarde quando eu for fazer a visita, pode tirar sua dúvida também. Eu estou aqui à disposição de vocês. E antes de concluir, de finalizar, de encerrar, faça um resumo da temática, realçando a mensagem principal. Assim, nós atingimos quem chegou atrasado na reunião. Tire as dúvidas que vão surgir, esclareça o que não ficou claro. Então, você, nesse momento, eu sempre dou meia hora de tolerância, eu já marco propositalmente X hora para começar, Y hora, porque eu sei que o pessoal sempre tem os que se antecipam, chegam muito cedo, que chegam um pouco antes de começar e os que chegam depois, os que já chegam no meio e os que já chegam no final. Então, sempre faça um resumo
em decorrência, né, de tudo que foi retratado, que você consegue, né, contemplar essas pessoas que eu acabei de citar. E em encerramento, né, agradeça pela presença de todos e enalteça a presença dos participantes. Então eu sempre faço isso, né? Sempre inicio agradecendo e finalizo também agradecendo, principalmente enaltecendo a presença feminina, que é o maior público, né, que eu tenho nas reuniões que eu faço, né? A maioria das pessoas são pessoas mulheres, né? São mulheres chefes de família, líderes, né? Mantenedoras. Então a gente precisa enaltecer, sim. E por fim, quais são os instrumentais que nós utilizamos, que eu utilizo, sejam eles diretos ou indiretos? Então eu pontuei aqui, ó, a lista de presença, ata de reunião, diário de campo e o registro fotográfico. Lista de presença, para você registrar a presença dos participantes, porque você precisa comprovar que aquelas pessoas participaram. E a lista de presença que eu utilizo, que é um instrumental da própria, né, contratante, tem o cabeçalho, o espaço para a pessoa colocar o nome, marcar se é masculino ou feminino, a idade e colocar o número do CPF. Então, quando eu vou passar a lista de presença, eu digo, olha, eu estou passando a lista de presença, que é para registrar e validar a presença das senhoras e dos senhores da nossa reunião comunitária, sempre no coletivo, não é minha reunião comunitária, é o coletivo da nossa reunião comunitária. Aqui está, né, o cabeçalho, né, o nome da localidade, o nome do município, a data, o tema, qual é a atividade. Eu ainda boto o dia 25 de setembro, né, domingo, ainda retrato que é domingo, que é sábado, que é sexta, o horário. Muito cuidado também, que a maioria das pessoas só sabem assinar o nome, não sabe fazer o número, consequentemente não vai saber nem colocar a idade e nem o número do CPF. Então eu digo, quem só assina e não sabe fazer o numeral, o número, deixa para o final que eu mesmo registro. Vou colocar a idade e o número do CPF. E quem não assina, né, quem não sabe assinar seu nome, fica para o final que eu coleto a impressão digital para poder registrar a presença de vocês. Vou contar aqui o que aconteceu comigo semana passada. Eu estava na última comunidade de um município, né, X, que não vem ao caso citar o nome, e uma comunidade assim muito problemática, muito conflitante, uma comunidade muito sensível, uma comunidade que eu fiquei estarrecida. Comunidade sem acesso a banheiro, sem energia. Só tem uma parte da comunidade que é abastecida com a rede elétrica. E na hora que eu fui passar a lista de presença, eu retratei, né, tudo que eu acabei de falar. E teve um morador que ele disse, eu não vou assinar. Aí eu disse, porque ele, como é que você manda eu assinar um negócio que eu nem sei o que é? Aí eu disse, eu acabei de explicar que a lista de presença, aí fiz toda a narrativa, ele, mesmo assim eu não vou assinar, que não tem cabeçalho. Não tem cabeçalho, eu vou assinar o quê? Aí eu disse, olha o cabeçalho aqui, ó, o nome da atividade, o nome do município, o nome da localidade, o dia, a hora, o local, tá tudo aqui. Isso é o cabeçalho, isso não é cabeçalho não. Você aí pode passar qualquer coisa e pegar. Aí começou a escalonar. Eu disse, o senhor está duvidando da minha integridade física, da minha idoneidade? Ele, estou. Eu disse, então, eu monto minhas coisas aqui e vamos embora. Porque eu sou a profissional responsável, me apresentei. Antes de chegar aqui, me apresentei ao gestor, ao senhor prefeito, ao senhor secretário, e o senhor está duvidando? Eu sei que foi um processo. Aí o que foi que aconteceu? Ele é uma pessoa da comunidade que já tem esse tipo de comportamento e a própria comunidade sinaliza, olha, Paulo, não ligue não, que ele é assim, né? Passe a lista de presença, se ele não quiser assinar, ele não assina. Aí eu sei, né, que eu passei a lista de presença, fui fazendo a reunião, esclarecendo as dúvidas que foram surgindo, e ao final ele
Me dê aqui para cá que eu vou assinar a lista. Me diga aí, vai entender, mas é do ser humano, né? Outra coisa também, né, que eu pontuei aqui, né, é a ata de reunião. Nós, assistentes sociais, precisamos sim saber fazer ata. Eu já vi cada ata que foi uma bagaceira no caminho da feira. Como eu pontuei no início do vídeo, eu já tinha muitos anos sem fazer ata, eu fui o quê? Rabiscando as duas atinhas, né, para poder voltar a ter a minha prática. E sendo que a ata eu vou digitando, não é? Isso é uma questão, tem colegas do mesmo projeto que preferem fazer manuscrito, eu prefiro fazer digitado, que para mim fica melhor, né? Vou, digito lá o que foi que aconteceu, imprimo, leio, o pessoal assina. E o diário de campo, né? Que é aquele, tem vídeo aqui no canal falando do diário de campo, que é aquele livrinho que você vai registrar as informações coletadas. São muitas informações, muitas observações que nós fazemos. E a gente não pode perder detalhe nenhum, que é primordial, que isso vai compor o nosso relatório. Então, registro das informações relevantes que servirão de subsídios para o relatório final da atividade concluída. Qualquer situação, qualquer particularidade, essa situação desse morador que se recusou a assinar inicialmente, se recusou a assinar a lista, né, de presença, eu retratei tudo que eu observei, que não tem banheiros, né, não tem, que a maior parte da população é a céu aberto, que não tem energia, tudo isso eu anotei, as características, o que eu identifiquei, o que eu visualizei daquela comunidade X, primordial, diário de campo. E por fim, não menos importante, né, é o registro fotográfico. Todas as ações precisam ser validadas através de fotos. Então, a reunião comunitária eu tiro foto, a atividade socioeducativa com as crianças eu tiro foto, as visitas domiciliares eu tiro foto, o encontro com o gestor eu tiro foto, tudo que eu faço eu tiro foto. Perfil da comunidade, né, da pessoa que me responde, tiro foto também, porque tudo isso vai compor o meu relatório fotográfico, onde eu vou identificar qual foi a ação, a localidade, o município, a data e a hora do evento. É primordial. Então não tem como eu estar ali fazendo a ação e tirar foto, porque não é foto de selfie para rede social. É foto para compor o relatório. Então, o meu motorista, a pessoa que me conduz para o campo, ele me auxilia neste momento para realizar as fotos, fazer o registro fotográfico. Então, eu sempre oriento que tem que segurar o celular de uma forma firme, não pode tremer, ficar com cuidado. Eu tinha um motorista que saía sempre o dedinho dele na foto, né? Que tem que pegar a foto em uma posição que não saia, né, com a luminosidade que vai estragar a foto. Tudo isso você vai orientando, tira umas 3, 4 fotos, mostra a ele, ó, é assim, assim que deve tirar as fotos, né, e orienta, olha, não é sua obrigação, mas você tá aqui, né, para prestar esse suporte e assim por diante, né. Então, é primordial também fazer o registro fotográfico. E aí, o que é que vocês têm a me dizer? Você já fez alguma reunião comunitária? Se saiu super bem, conseguiu passar a temática que estava em voga tranquilamente para o seu público? Ainda não fez, mas quer ter mais propriedade, mais conhecimento de como fazer uma reunião comunitária? Conte aqui para mim que eu quero saber. Você atua na área socioambiental? Conte aqui também para mim, porque eu quero saber. E você, carinhosamente, que está assistindo esse vídeo, de que cidade, de que estado você fala? Conte aqui para mim também, porque eu quero saber. Um cheiro dessa baiana, dessa soteropolitana. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.